Ivone, onde você, Boa tarde. onde você está, Ivone? Eu estou em Três Itilhas, Santa Catarina. Ah, está pertinho. Eu estou aqui Sim. em Niterói, no Rio de Janeiro. Ah, mas na verdade, sim, nós estamos perto, né? Pertinho, pertinho. Que o pensamento é que nos une, então nós estamos perto. Então tá bom. Vamos conversar um pouquinho, levantar suas dúvidas ou aumentar suas dúvidas sobre É. os eventos críticos. Então tá, eu fiz algumas questões aqui para te perguntar a respeito dos adventos crísticos. E a primeira, Adolfo, é o seguinte: qual a relação que podemos fazer entre Francisco de Assis e Apolônio de Tiana? Você já começa com a turma alta, hein? Esse- Esses dois espíritos são da mesma hierarquia. O Francisco de Assis era a reencarnação de João, o Evangelista, discípulo de Jesus. Mas ali, no meio daquela turma toda que seguia Jesus, tinha um jovem chamado Apolônio de Tiana. O Apolônio de Tiana, muito jovem, mas seguindo passo a passo a vida de Jesus. Quando Jesus desencarnou, o Apolônio de Tiana realizou maravilhas com a pregação, a palavra, a lucidez espiritual e as curas. Mas quando montaram a Bíblia, ou quando começaram a divulgar a proposta de Jesus, centralizaram tudo em Jesus. Então, outros mais, como Apolônio de Tiana, você vê só, Maria. Maria, a nossa Santíssima Mãe, ela foi admitida no cristianismo, ou mais especificamente no catolicismo, nos últimos 400 anos. Ela não fazia parte. Então, você vê só, a preocupação de quem montou, e principalmente a Igreja Católica, era exaltar Jesus. Tanto é que, quando Lutero apresentou a proposta dele, Maria não entrou. E as pessoas ficam reclamando, por que os evangélicos, os protestantes, não falam de Maria? Olha, no ano 517, quando Lutero apresentou, Maria não fazia parte do cristianismo. Então, temos que ter a tolerância. É porque eles esqueceram a parte que Jesus disse antes de ir, ele disse para os discípulos, né? Que ele ia, mas que eles iriam ficar e fariam coisas maiores do que ele. Então, esqueceram dos que ficaram e fizeram, só permaneceram nele, né? E todo mundo aceitou. Como a igreja, com todo o respeito que nós temos, que fomos nós que fizemos a história da humanidade, logo fizemos a história da igreja. E como a igreja nunca se propôs a debater, então ficou assim, e nós estamos aí há 2000 anos sem o debate. Porque quando alguém quis debater, vamos modificar isso ou aquilo, a igreja criou os chamados dogmas. Ou seja, dogma não permite debater. Ou aceita, ou vai para Ou sai. as medidas. É. Então, outra questão aqui. Em sendo Jesus um espírito angelical, por que ele chicoteou os vendilhões do templo? Então, na metade do século passado, o Ramatices publicou o livro, acho que é 1956, O Sublime Peregrino. E ele ali conta a história maravilhosa do João Evangelista, na reencarnação de Francisco de Assis, e por aí afora. Então, ele dá aquele passeio na vida de Jesus. E o Ramatiz fala, Jesus era um guia, ele não era um líder. Como é que um guia pode sair chicoteando? A igreja, para aquele povo, era um ambiente sagrado. Então, se alguém estava na frente da igreja vendendo isso, aquilo que foi, alguém autorizou. Para a nossa linguagem moderna, se tiver alguém na frente de um templo, ou o templo autorizou, ou a prefeitura, como é que Jesus iria sair chicoteando? Então, Ramatiz fala que naquela época as ruas eram muito estreitas. Nós não tínhamos carros, caminhões, nós tínhamos as charretes. Então, quando Jesus estava indo para o Templo Sagrado de Jerusalém, imaginemos a massa humana que acompanhou o mestre. Olha,
todo mundo já estava quase que empossado na sua cabeça. Ia ser você, naquela época, eu acho que você ia ser a ministra da Fazenda. Acho que não. Então, aquele monte de gente naquelas ruas estreitas, quando chegou perto do templo, tinha lá vendedores de temperos, de frutas, né, de uvas, disso, de quais, mais aquilo, ou pássaros presos nas gaiolas, e os animais para as oferendas que eram vendidos, a oferenda ali no fundo do templo. Então, essa parte humana foi que houve aquela desarmonia, que alguém registrou como se Jesus estivesse chicoteando alguém. Imagina só, se nós chegarmos em algum ambiente, não foi nossa construção, não é da nossa propriedade, como é que nós vamos agredir o nosso pessoal? E nós, espíritos ainda tão nanicos, imaginemos um líder sideral a serviço de Deus na Terra, seria chicoteado. Então, como a igreja nunca permitiu debate, então todo mundo é espalhado pelo planeta com essa noção de que um anjo ainda tem a agressividade do animal. Isso é coisa nossa. Isso depende da transcrição, de quem que foi que escreveu, né? A forma de que foi colocado e como que a pessoa entendeu. E também as adaptações em função dos nossos interesses. Sim. Eu tenho a letra, mas eu não tenho evolução. Quantas pessoas se propõem a representar a divindade, mas só tem intelecto, não tem evolução, ou seja, não tem moral. A sua conexão com Deus é infinitamente pequena. Então, quem não tem uma ligação consciente com Deus, não vai ter uma ética, que é a primeira lei da vida nós aprendemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é a nossa moral. E isso é que nos leva a amarmos os nossos semelhantes como a nós próprios, que é a segunda lei, que é a ética. Então, muita gente escreve ou dá sugestão de acordo com as suas experiências pessoais. Não é? Ou de acordo com o que eles veem, né? Não, e com os interesses Do materiais. físico. Os interesses materiais. Colocam determinadas coisas na boca dos líderes para poder justificar a nossa própria pequenez. Sim. Então vamos lá, mais uma. Tá. Consta no Evangelho que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A pessoa, para ter condições de representar a divindade, tem que ser pobre? Você que é rica já não vai para o céu. Então, são alegorias, Ivone, das religiões. São pessoas sem a religiosidade. Então, conhece religião. Todas as religiões, desde que o mundo é mundo, todas elas nasceram e morreram. E algumas que ainda estão por aí já estão morrendo. Então, a busca consciente de Deus nos leva à religiosidade. Então, o Ramatiz esclareceu esse item. Jerusalém era murada. As pessoas que chegavam para os cultos, quando chegava atrasado, o portão já estava fechado. Então, amarravam os seus animais nos muros. E, com o tempo, com os anos, aquilo ali vai deteriorando. E aí criaram, ou alguém bateu, criaram os buracos. E esses buracos passaram a ter esse apelido, buraco da agulha. Então, quando apareceu esse item, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é porque o camelo é muito alto. E o buraco dos muros não era tão alto assim. Mas, mesmo assim, era mais fácil um camelo passar pelo... Então, é um jogo de palavras. E porque é proibido um rico entrar nos céus? Não. O importante não é a riqueza material, porque qualquer que seja a riqueza, ela fica... Daqui a pouquinho nós vamos deixar para outros administrarem a nossa riqueza. Ninguém leva. Eu estive até conferindo nos caixões de defuntos, não tem nem uma gavetinha para nós botarmos as nossas moedas. Então, são alegorias das religiões. Buscando a religiosidade, nós não vamos mais comungar com essas fraquezas. Mas se então significa que a pessoa pode ter o seu conforto, pode ter as suas coisas aqui, desde que não dê mais importância a isso
do que principalmente o que ela veio, o seu propósito aqui de ser espírito, na verdade, de crescer espiritualmente. A questão é, tem poderes, tem riqueza, tem bens materiais, usufrua da melhor maneira possível. E se tiver a coragem, pratique a caridade de forma que uma mão não veja a que a outra faz. E podemos usufruir das nossas riquezas com naturalidade. Agora, que nós não sejamos possuídos por ela, porque por maior que seja, por mais longa que seja a nossa encarnação, entre 50 e 100 anos, todo mundo está indo. Então, até esse dia nós fizemos um outro vídeo falando, tem pessoas que já estão com 99 anos, e alguns meses, e ainda estão ali contando moedas. Então, você vê só o nível de ignorância que nós temos sobre a vida além da vida. Quando hoje já não tem mais ninguém. Se alguém disser que desconhece que a vida eterna, ele está querendo aparecer, porque a morte não interrompe a vida. E nós levaremos para o outro lado da vida exatamente o que nós somos agora. Se todos soubessem isso, não haveria suicídio, né? Mas muitos sabem, só não têm a coragem de colocar na prática. Tem pessoas que memorizaram o evangelho de ponta a ponta. Agora, observa a ética. Tem uma boa memória, memoriza. E agora, e no dia a dia? Continua praticando astúcia, mentira, ainda tem raiva, tem ira, tem soberba, se acha superior, tem a vaidade. Então, a letra, pegando a linguagem do Paulo, a letra auxilia. Vou pegar aqui a palavra do André Luiz, é melhor. A letra auxilia, o exemplo arrasta consciências. Olha o exemplo do nosso Chico Xavier. A letra dele, a escolaridade dele é 4 anos de escola. O exemplo dele arrastou e continua arrastando milhões por todo o planeta. Precisamos evoluir. Então vamos lá. Por que a espiritualidade valoriza tanto as emoções humanas? Nós tivemos lá no início dos adventos, 1990, nós tivemos um espírito que foi um psiquiatra. Ele falou que ele trabalhou sempre o cérebro humano, a realidade humana, e o trabalho dele é trabalhar as emoções. E ele escreveu uma frase lindíssima, pequena. As emoções humanas são tão necessárias quanto a água que se bebe e o ar que se respira. Isso é importantíssimo para todos nós que queremos representar a divindade. Viver as nossas emoções humanas. Agora, com educação, com respeito, né? Então, as emoções humanas. Porque muita gente, quantas pessoas se recolheram nos templos religiosos, nos carmelos, nos conventos, em qualquer ambiente dessa natureza, e se desvincularam das emoções. Mas, escuta, a emoção humana é da alma, que precisa de um corpo para se exteriorizar, para ser exteriorizadas. Então, quando alguém criou normas no papel, né, não pode mais isso, mais aquilo, isso alterou a nossa química, isso modificou o nosso caráter, a nossa ética, a nossa moral. Então, foram posturas que não deram certo. Agora, para mudar, tem que ter coragem. Então, você quer dizer que quando foi feito as leis humanas, mudou a emoção das pessoas? Não, proibiu. A proibição. Por exemplo, imaginemos um item bem forte. A sacralidade da vida sexual. Pessoas de sexos opostos interagindo. Nós temos aí o livro da irmã Sidonfo, Laços de Afeto. Nós temos do Vanderlei de Oliveira, Emoções que Curam. Nós temos do Divaldo, Joana de Ângelo, falando amor, imbatível amor. Esses espíritos, hoje sem corpo, valorizam magnificamente a nossa relação afetiva, mas com carinho, com afeto, com amor, com respeito e, sobretudo, com responsabilidade. Observemos
Quantas crianças no planeta que nem conheceram seus pais, seu pai, porque praticam o sexo químico e esquece da responsabilidade espiritual para com aqueles que podem ser gerados em função de um prazer que dura 18 segundos. Você acredita que tudo isso que está acontecendo agora no mundo é uma forma das pessoas se voltarem para si e começarem a ter uma visão diferente do que Deus, a divindade, ou espera deles, de nós, né? O que é que nós já conhecemos pela doutrina espiritualista que nós abraçamos? Pelo seu semblante, pelo meu semblante, pelo tom da minha voz, nós estaremos nos identificando diante da sociedade, mas, sobretudo, diante da divindade. Então, diante do que nós estamos vivendo, porque nós não temos muita intimidade com a dor, então, diante da dor, dá a impressão que nós estamos mudando. Nós esperamos, todos nós, que alcancemos essa grandeza, mudarmos mesmo diante da dor. Porque a doutrina dos Espíritos é muito nobre e é muito clara. O próprio Criador elaborou. Quem não consegue mudar pelo amor, mudará pela dor. E essa dor é automática, não é nenhum anjo, não é Deus, não, ele é automática, já está implícita na nossa própria conduta. Eu tenho a oportunidade de melhorar pelas vias internas do coração. Não consigo, a dor se apresenta. E qual é o papel da dor? Produzir efeitos para a alma evoluir, deixar de ser aquele espírito simples e ignorante e se qualificar que nós somos seres eternos. Vou perguntar mais uma. Mais uma. Consta no Evangelho cristão Jesus ter transformado água em vinho. Como os adventos crísticos vão esclarecer esse item evangélico à sociedade? Devemos aceitar tal ideia, tendo em vista a graduação moral de Jesus? Então, o que acontece? Nós temos aí a história bíblica, né? Que estava todo mundo lá em festa, Maria também foi à festa, aquela coisa toda e tal. Então, quando aqueles que estavam bebendo, fazendo parte da festa, já não tinham mais vinho, pede a Maria e Maria pede a Jesus. É a colocação bíblica. Agora, observa só o quadro. Já tinham bebido. Depois que já estão mais para lá do que para cá, faltou vinho. Agora vem um anjo e transforma a água em vinho. Você vê só que é uma alegoria religiosa. Então, hoje, a espiritualidade, através do nosso querido Silvestre, porta-voz das Sagradas Fileiras, ele escreveu: não, o que aconteceu foi que qualquer um pode fazer. As uvas eram maceradas. Naquela época tinha aqueles potes e tinha a torneirazinha para tirar vamos chamar aí, o vinho. Chegou a determinado momento que secou. Quando Maria pediu a Jesus, o que ele fez? Pediu que colocasse água limpa no pote e virasse o pote de cabeça para baixo, porque as uvas maceradas estavam no fundo. Bom, deixasse um pouquinho. Quando virou, as uvas desceram. Depois, agora, volta à posição anterior. Pode beber. Por isso que eles falaram que o vinho era tão gostoso, que nunca tinha. Por que deixaram aquele vinho para o finalzinho? Então, a esse acontecimento, esse fenômeno, que é químico, é chamado mosto. Então, foi mosto antes da uva ou daquele suco de uva fermentar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como eu moro em Três-Itiras, em Santa Catarina, quais são as previsões apocalípticas para o sul do Brasil? Não são agradáveis, não, mas fazem parte do contexto. Nós estamos em transição. Então, há um pouco mais de 10 anos, o rei Salomão, aquele espírito já filho de Davi, né? O rei Salomão deu uma notícia através de um médium, Luiz Guilherme, onde ele disse: olha, não se antecipe anunciando.
mas o sul do Brasil ficará uma mistura de água e fogo. Então, as convulsões geofísicas vão atingir, segundo a visão do Salomão, vão atingir o sul do Brasil. De que maneira, ele não esclareceu. Nós também não sabemos, mas que está previsto algumas alterações, está previsto. Água e fogo. Deve ser algum vento que vem aí desses países latinos. Eu costumo dizer, esse vento deve vir até com sotaque espanhol. E aproveitando, só para poder a gente ter uma noção, quem era e quem é Salomão. O Salomão, naquela época, quando encarnado, era médium da Senhor do Karma, chamada Minerva. Então, a Minerva, que se fala na mitologia, não, ela era um espírito feminino que orientou e hoje está inserido, faz parte da própria essência do Salomão. Ninguém consegue mais separar essas duas consciências. Minerva e Salomão, Salomão e Minerva. Então, por isso de tanta sabedoria? Tanta sabedoria. Porque naquela época as pessoas não tinham o esclarecimento que nós já temos hoje. Mas, tá, me explica um negócio então. Na Bíblia diz que no final da vida dele, ele se perdeu. Se perdeu diante do... no caso dos judeus, e que ele não poderia casar com uma mulher de outra nacionalidade, né? Então, hoje não somos assim também? Quantas ainda quer manter a sua casta, as suas tradições, os seus costumes, os seus hábitos, né? A herança das etnias? Isso agora. Agora imaginemos lá atrás. Até bem pouco tempo, principalmente na Europa, ainda tínhamos aí só casava. Aliás, antes de casar, as meninas já eram... Sim, prometidas. Prometidas. Você vê só, tudo é questão de época. Então, o que escreveram a respeito do Salomão, é claro, ele não era, digamos assim, nós não temos, pela distância do tempo, nós não temos como afirmar exatamente o que aconteceu com ele. Eu não tenho essa informação. Agora, muitos escrevem exatamente as suas questões íntimas, as suas desarmonias. Então, interpretam as coisas de acordo com o seu conteúdo moral. Isso em todas as épocas fomos assim. O fanatismo, né? O fanatismo. Eu quero retratar naquele outro o que eu sou. Aí eu boto o que eu acho. Na verdade, eu estou me revelando. Tem uma passagem até do Pietro Baldi que ele escreveu: se você quer que a sociedade saiba quem você é, critique a sua sociedade. Eu estava, na verdade, relatando ou se revelando, dizendo o que você é. Mas então, era isso os questionamentos? Tá bom. Eu disse assim, diante de tudo isso que está acontecendo, assim, eu pelo menos posso agradecer a você pelo lindo trabalho que você vem fazendo e pelo tempo que a gente já se conhece. Você é sempre igual, sabe? Aquela pessoa que nunca muda o tom, tá sempre assim como que eu vou dizer assim, um tom de acolhimento, de carinho, de amor. E agradeço muito por tudo. Paulo de Tarso deixou para nós: para o puro, tudo é puro. Assim é você. Então, agradeço profundamente por tudo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Vê se não desencarna tão cedo, porque eu não quero desencarnar também. E nós vamos continuar aí. Vamos continuar conversando.